Pitaqueiros e pitaqueiras, essa semana eu postei um vídeo no Instagram falando da posição da lavanderia. Se ela tá perto da cozinha ou se ela melhor tá perto do banheiro. Isso trouxe muita repercussão, muitos comentários e eu vou responder a alguns deles. E eu acho que o último comentário vai te trazer muita reflexão que pode mudar totalmente a forma como você enxerga a arquitetura e a sua casa. Antes de qualquer coisa, para entender por que a gente está fazendo o projeto da reforma desse jeito, é preciso entender como foi a planta que a construtora entregou para os meus clientes. Bom, então essa daqui é a planta original. Se trata de um apartamento com só uma entrada por aqui. E é um apartamento desses apartamentos novos que estão pipocando em São Paulo. Que tem uma cozinha bem pequena aqui. Você entra, tem uma sala que geralmente ela já é mais ou menos dividida por um corredor, sugerindo aqui uma sala de jantar e aqui uma sala de estar, uma varanda enorme aqui fora, um lavabo aqui logo no começo do corredor, um banheiro social, que também tem acesso pelo corredor, um quarto pequenininho, outro quarto pequenininho e uma suíte aqui no fundo do apartamento. E aí a lavanderia ela fica com acesso pela cozinha, que é uma coisa que é muito comum, muito tradicional nos apartamentos por aí de São Paulo e do Brasil inteiro. Mas qual foi o problema que a gente identificou nessa planta para esses clientes, que é um casal que não pretende ter filhos? Além do excesso de cômodos, afinal de contas são duas pessoas só para 3 quartos, a cozinha, que é um lugar que eles têm prazer em fazer as coisas, ela é muito pequena. Se vocês olharem para cá, ela não cabe muita coisa. Então aqui obviamente seria o espaço da geladeira e esse daqui seria o espaço do fogão, onde você vai ter o espaço para dispensa, onde você vai ter espaço para as outras coisas, considerando ainda que embaixo da cuba a gente geralmente perde muito espaço, afinal de contas a cuba é funda, a gente perde espaço de armazenamento. Fora isso, tem essa porta que dá acesso para a lavanderia, que faz com que a gente perca um espaço de parede. Então, apesar além da cozinha ser pequena, essa porta aqui faz com que essa cozinha vire mais um espaço de circulação, ou que se alguém estiver cozinhando pode ficar um pouco apertado, do que outra coisa. E além disso, essa porta acaba tirando espaço valioso que poderia ser para um armazenamento. Então, a primeira coisa que a gente sugeriu foi demolir todas essas partes que estão em vermelho. Então, uma demolição bastante grande do apartamento. Então, essa parte da cozinha a gente está quebrando tudo. O lavabo também a gente viu que era um excesso para um apartamento de 2 pessoas que não costuma receber muita gente. Os quartos também a gente fez uma grande demolição, principalmente porque essa varanda que ela está aqui, ela é face sul. Ou seja, o quarto, a suíte, ela não recebe muito sol. Onde recebe sol é aqui um pouco pela janela do quarto 2. E essa daqui foi a planta que a gente acabou sugerindo para eles, que eles gostaram muito, que é o que está sendo executado na obra. Então vamos começar pelo quarto, que é um quarto só, é um casal só, que a gente resolveu trazer o quarto que estava aqui para face sul, recebendo pouco sol. A gente trouxe o quarto lá para cima, que na verdade era onde estava um dos quartos, para receber aqui luz direta, e aí o banheiro a gente manteve aqui embaixo para fazer essa suíte aqui. Aquele quartinho excedente a gente transformou num pequeno escritório, porque a rotina dos clientes é cada um ter um espaço de trabalho, e a cliente ela não gostar de misturar as coisas de trabalho com as coisas de casa. Então foi por isso que a gente fez um escritório separado do resto do apartamento, que você dá acesso pela varanda. Já o escritório do outro cliente a gente deixou aqui, mais ou menos junto com a sala. Então, como de novo são 2 pessoas, fica boa essa separação dos espaços de trabalho de cada um, sem precisar criar 2 escritórios fechadinhos. E aqui fica a sala de jantar, sala de estar, com espaço para cozinhar. E uma das coisas que a gente fez aqui foi trazer a mesa de jantar para cá e criar um móvel de apoio para que seja uma extensão da cozinha. Então vai servir para dispensas, vai servir para panelas, para as coisas grandes, para a bancada dos eletrodomésticos. Mas o assunto principal aqui foi a lavanderia. Se era melhor ela estar relacionada com a cozinha como ela estava antes, ou se ela melhor está relacionado com um banheiro, que foi a forma que a gente propôs. Fechando essa porta aqui, é verdade que a gente perde um pouco de iluminação e ventilação
dessa cozinha, que na verdade já não eram tão boas assim. Mas por outro lado, a gente ganha esse espaço para deixar a geladeira, que fica num lugar um pouco mais discreto para o resto dessa sala que vai ser integrada. E se você não está entendendo direito o que eu estou explicando em planta, tanto no curso Decifrando Plantas como Viver Bem, eu ensino para você ter essa habilidade. E aqui nos 3Ds fica um pouco mais fácil de você entender a ideia que a gente propôs. Que tem uma mesa de jantar aqui bem central, estendida nessa sala integrada. A cozinha fica do lado, o espaço de cozinhar, na verdade, fica do lado, de forma que o espaço de ver televisão, o espaço de jantar, o espaço da cozinha, eles viram um grande ambiente amplo, com espaço de cozinhar lá no final e a cozinha mais ou menos escondida. E aí, aqui à direita, esse móvel que eu falei atrás da mesa de jantar acaba virando um apoio também para a cozinha, e aqui do outro lado uma bancada para café, para essas coisas. Então dá para ver que, apesar de ser um apartamento bastante compartimentado, como são todos os apartamentos hoje em São Paulo, a gente conseguiu criar um espaço bem amplo, um espaço que entra bastante iluminação indireta, mesmo sendo face sul, já que a gente integrou bastante coisa. E indo para o banheiro que a gente integrou com a lavanderia, ou melhor, a lavanderia que a gente integrou com o banheiro, ele é mais ou menos essa cara aqui. Na esquerda é o acesso para a sala, aí a gente tem o banheiro aqui, e na direita tem uma outra passagem que dá para essa lavanderia aqui. Ou seja, tem aquele banheiro que tem a entrada por aqui, e tem uma outra passagem que dá para a lavanderia, que já é a lavanderia existente. A gente só trocou o acesso, ao invés de entrar por aqui, pela cozinha, perdendo espaço de armazenamento da cozinha, agora a gente entra pelo banheiro. Bom, e agora a gente vai para os comentários, né? A Gabi falou: deixar perto ok, mas dentro do banheiro é impensável. Roupa limpa perto de cocô? Jamais. Bom, primeiro que não está dentro do banheiro. Eu não veria problema se a máquina de lavar fosse dentro do banheiro. Mas eu espero que você reflita sobre a sua escova de dente. E aí agora tem 2 comentários mais ou menos na mesma pegada. Para usar a lavanderia ter que passar pelo banheiro? Banheiro é área íntima. Se alguém está usando, a lavanderia fica inacessível enquanto isso. E o outro falou: mas se tiver alguém no banheiro, não vai poder lavar roupa. É verdade, mas lembra que é um apartamento com 2 pessoas e com 2 banheiros. Então tem uma lavanderia, tem 2 banheiros, e um dos banheiros pode ficar um cestinho para ir acumulando a roupa daquele outro banheiro, daquela outra pessoa. E outra coisa, pensa que num apartamento, numa reforma, em qualquer coisa em arquitetura, a gente nunca vai ter o cenário perfeito. A gente sempre vai ter que trabalhar com algumas limitações. E às vezes a gente vai se deparar numa escolha. O que é melhor que o quê? E aí, pensando aqui, quanto tempo uma pessoa fica no máximo no banheiro? Meia hora? 1 hora? Esse é o tempo que a outra pessoa que usaria a lavanderia precisaria esperar, se der uma super coincidência. E aí é melhor ter esse transtorno de vez em nunca, ou ter uma cozinha apertada que não cabe nada. Isso leva para um outro questionamento do último comentário, que para mim é super importante, eu vou deixar por último. Essa pitaqueira falou: na Dinamarca, em algumas casas que fui, as máquinas de lavar ficavam dentro do banheiro. Ana, não é só na Dinamarca, na Coreia, no Japão, é muito comum, ou não é nada incomum, as máquinas de lavar estarem dentro do banheiro, porque é muito prático. E muitas vezes, se elas não estão dentro do banheiro, elas estão em regiões próximas do banheiro. Isso também tem a ver com o último comentário. Já a Tati falou: acho que a lavanderia ser longe de onde tiramos as roupas, que fica perto de onde dormimos, tem a ver com o barulho da máquina trabalhando e atrapalhando o repouso e descanso. No meu ponto de vista é só isso mesmo, jamais deixaria próximo aos quartos. No projeto que eu mostrei, como vocês podem ver na planta, estar longe da cozinha não significa estar perto dos quartos. Se a máquina está lá na lavanderia, tem a porta que divide a lavanderia do banheiro do corredor para o quarto. 3 portas para separar a máquina de lavar do dormitório. Mas aí tem outro comentário aqui que a seguidora falou: a minha fiz perto do quarto e do banheiro, melhor coisa. O que é uma ótima resposta para o comentário anterior. E lembrando que cada vez mais a tecnologia vai evoluindo e as máquinas de lavar vão ficando cada vez mais silenciosas. Aí tem esse outro comentáriozão que, se você quiser ler essa thread, vai lá no meu perfil, que esse debate é super interessante. Que fala da relação ou da herança da disposição da lavanderia e da cozinha com a herança escravagista do Brasil, porque afinal de contas tinha uma pessoa que servia a casa ou que ficava incumbida das tarefas domésticas,
fazendo tudo para servir aos moradores, aos seus patrões, aos seus senhores, e que era preferível que ela não circulasse nas outras áreas íntimas da casa. Ou seja, cozinha e lavanderia, por serem vistas como área de trabalho, ficava separado do resto, com uma pessoa trabalhando lá enquanto as outras pessoas desfrutavam da casa. Essa outra thread também é super interessante de vocês irem lá ver no Instagram, que fala das donas de casa. Até hoje, a dona de casa aproveita o tempo que a comida está cozinhando ou está no forno e vai lavando a roupa. Um olho no peixe e um olho no gato. Se a lavanderia é lá longe, perde muito tempo. E esses dois comentários têm a ver com esse outro, que para mim envolvem questões muito importantes. Eu gosto da cozinha do lado da lavanderia, é muito mais fácil para mim quando eu cozinho e já vou lavando a roupa. É mais prático para a limpeza da casa, pois são áreas de trabalho, além de ficar longe dos quartos e por isso não escuto nada da máquina de lavar, a gente já falou sobre isso. Para mim, o básico da separação de setores, social, íntimo e serviço, faz todo sentido. E aí, para mim, esse daqui é o assunto mais importante de toda essa discussão. Você já parou para pensar que se a lavanderia estiver onde cada um da família consiga fazer a sua parte em lavar roupa, e aí dentro da lavanderia tem a máquina de lavar, um varal e cestos para roupa escura, brancos e coloridos, esse trabalho que fica, no caso desses comentários, em cima da mãe ou da mulher que cuida da cozinha e da tarefa de lavar as roupas, seria diluída entre todos os membros da família, desafogando as tarefas domésticas das costas de uma pessoa só. Eu acho que todos vocês conhecem uma casa, uma família em que tem as pessoas lá e muitas delas nunca nem pisaram, quase nunca pisam na lavanderia, na área de serviço, que acaba virando lugar de uma pessoa só. É claro que a solução que eu apresentei aqui, ela funciona para uma família de 2 pessoas. Se a família tiver mais pessoas, pode ser que essa lavanderia teria que ficar um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer é que essa forma de se viver, onde a pessoa cuida da cozinha e cuida das tarefas de lavanderia de uma família sozinha, é uma coisa que a gente quer para sempre? A gente quer perpetuar essa cultura? Ou existem outras formas de se morar que fazem mais sentido hoje? Eu falo muito no curso Como Viver Bem que a gente transforma os espaços e os espaços transformam a gente de volta. Então, quando a gente faz uma reforma, eu penso que a reforma não é para ser só para deixar bonita. Ou se constrói uma casa, não é uma casa só para estar bonita. A gente está materializando uma forma que a gente gostaria de viver, seja no presente, seja projetando o que a gente quer para o futuro. Como a gente quer se relacionar com as visitas, como a gente quer se relacionar com os nossos parceiras, como a gente quer construir uma família. Se a gente não tem os espaços que contribuam para que a gente consiga viver da forma que a gente acredita ser correta, a gente não consegue viver conforme a nossa própria visão de mundo. E eu não quero dizer que a posição da lavanderia em relação à cozinha determina 100% que o peso das tarefas domésticas vai cair em cima de uma pessoa só. Tem várias famílias que conseguem se organizar ao mesmo tempo. Não dá para negar que um espaço apropriado ou não pode estimular as pessoas a compartilharem as tarefas domésticas ou não. E aí, será que a lavanderia está perto da cozinha é bom para você porque você cuida de tudo? Ou você cuida de tudo porque a lavanderia está associada à cozinha e aquelas tarefas, por qualquer motivo, ficou só nas suas costas? Isso não vale só para a lavanderia, para a cozinha, serve para o apartamento inteiro, para a cozinha inteira, para o edifício inteiro, para o bairro, para a cidade. A forma como os espaços são organizados, eles refletem a nossa cultura, a nossa forma de viver. E eles podem perpetuar uma cultura ou eles podem apontar para um desejo de uma forma de viver diferente. Para mim, a arquitetura, mais do que deixar bonito ou funcional, seja lá o que isso signifique para cada um, tem a ver com a gente projetar como que a gente quer viver enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade. E como a gente vai organizar os espaços para que a gente consiga viver da forma que a gente acredita, sem necessariamente aceitar aquilo que já foi entregue e que a gente nunca parou para questionar e que eventualmente pode estar sendo ruim para a gente. Vira e mexe viraliza aqueles casos principalmente de crianças japonesas ou chinesas ou coreanas que conseguem fazer um monte de coisa, têm autonomia, conseguem andar no ônibus sozinho, conseguem fazer as compras sozinho, conseguem cuidar ou compartilhar de algumas tarefas domésticas com os pais, que não é uma coisa tão comum aqui no Brasil. E justamente por esse motivo que esses vídeos viralizam.
Você já parou para pensar que essas coisas podem estar relacionadas com a forma como a gente configura os nossos espaços, as nossas moradias atualmente? Se esse vídeo te fez pensar, segue esse canal que eu faço mais vídeos como esse, trazendo essas reflexões através dos nossos projetos. E segue a gente nas redes sociais para não perder nenhum desses debates, dessas reflexões.